Fala galera, beleza? Canal BetGreen trazendo mais palpite de futebol para vocês, e hoje a gente vai estar analisando aí essa rodada de sexta-feira, dia 5 de setembro de 2025. Separei para vocês nessa rodada 8 jogos e no final do vídeo aí vai ter aquele bilhetezinho da rodada, como é de costume, tá? Já vai deixando seu like aí para fortalecer aqui o trabalho, se inscreva no canal também que é muito importante e deixa seu comentário aí, tá galera? Lembrando todos vocês aí que a gente vai começar um projeto novo aí de Suribet, tá? Suribet. A gente vai estar fazendo esse projetozinho aí bem interessante, onde vai ter um grupo VIP destinado só para esse tipo de mercado aí de Suribet, tá? Eu lancei esse vídeo aqui explicando... Esse vídeo aqui serve tanto para você que quer fazer Suribet, até mesmo para você que está criando uma conta nova, tá galera? O videozinho aqui como não ser limitado nas casas de aposta, tá? Como evitar de ser limitado aí nas casas. Tem aqui também a calculadora de Suribet e tem esse videozinho aqui ensinando mais ou menos aí como funciona essa estratégia aí para ganhar até R$100 por dia aí, sem risco, tá? Risco zero aí de perder. E hoje, assim, umas 6 horas mais ou menos, 6, 7 horas, eu vou estar lançando um vídeo aí mostrando na prática como fazer Suribet, tá show? Então dá uma olhada aí mais tarde, umas 6 horas mais ou menos, possivelmente 6 horas, dá uma olhada nesse vídeo que vai estar muito interessante, tá show? E chega de papo e vamos ao que interessa, galera. A gente vai ter esses jogos aqui na rodada de sexta-feira: Copa das Nações CAF, vamos ter aqui Copa da Liga dos Emirados Árabes, segunda divisão da Espanha, aí vamos ter Copa do Mundo, qualificação Europa, vamos ter 3 jogos aqui, vamos ter Copa da Argentina e Brasileirão Série B. O primeiro jogo que a gente vai começar analisando aqui, 11h30 da manhã, Copa das Nações CAF, a gente vai ter aqui o Uzbequistão contra o Quirguistão. Esse jogo que acontece 11h30 da manhã é um jogo onde eu vejo favoritismo total, né, do Uzbequistão. É a equipe aí que está em primeiro lugar aí com uma vitória e um empate, 4 pontos, enquanto o Quirguistão aqui é terceiro colocado com um empate e uma derrota. No confronto direto, galera, se a gente for dar uma olhada, o Uzbequistão aí venceu os últimos 5 jogos, né? Então assim, favoritismo total para essa equipe vencer, e acredito até que vai colocar uma vantagem boa, tá, nesse confronto. A primeira opção que a gente vai pegar aqui, galera, é a dica casa menos um handicap asiático, né? O Uzbequistão aí para vencer por 2 gols de diferença ou mais. Se vencer apenas por 1 é reembolso, então a gente não ganha nem perde, né? Por isso que a gente sempre utiliza o menos um handicap asiático, tá? Fica ligado que o europeu não tem reembolso. Aí a segunda opção aqui a gente pode pegar casa mais de 1 gol e meio, né? O Uzbequistão aí para marcar 2 gols no jogo ou mais. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-0 casa, 2-0 para o Uzbequistão. Agora, próximo jogo aqui, Copa da Liga dos Emirados Árabes. A gente vai ter aqui o Al-Ahly contra o Al-Dafra. 1h30 da tarde esse jogo, válido pelas oitavas de final. Primeiro jogo, o Al-Ahly já decidiu, né? Meteu 5-1, isso jogando fora de casa. E agora, diante de sua torcida, tem tudo para vencer novamente, né? Os últimos 5 jogos aí do confronto direto são 4 vitórias do Al-Ahly, 1 vitória do Al-Dafra, né? E sempre costuma aí bater muitos gols, né? A maioria dos jogos aí. E esse jogo aqui tá interessante aí para gols, né? Mesmo com essa vantagem de 5-1, acredito que o Al-Ahly vai vencer novamente, e até mesmo com uma vantagem considerável, né? A gente vai ver que tá pagando aí 1,22, 1,23 para o Al-Ahly vencer. Quem quiser pegar a vitória simples é interessante, tá? Mas aqui a gente vai pegar a primeira opção, a dica casa mais de 1 gol e meio, né? Que o Al-Ahly aqui para marcar 2 gols ou mais na partida, independente do resultado final. E a segunda opção, mais de 2 gols e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-0 casa. Agora, próximo jogo aqui, Campeonato Espanhol La Liga 2, a gente vai ter aqui o Albacete contra o Mirandés. 2h30 da tarde esse jogo, válido pela 4ª rodada, né? Início aí da segunda divisão da Espanha. E a gente vai ver as duas equipes lá embaixo, né? O Mirandés aí, por sua vez, que é o visitante, 1 vitória e 2 derrotas. E o Albacete, time da casa, 1 empate e 2 derrotas. O que pega aqui é que o Albacete, querendo ou não, tem um ataque bem efetivo, né? Se a gente for pegar aqui o primeiro jogo, ele empatou em 4-4, aí depois perdeu de 2-3 e depois perdeu de 2-1. Então, assim, querendo ou não, marcou gol nesses 3 jogos iniciais, né? E no confronto direto, se a gente
for dar uma olhada, a gente vê que a maioria dos jogos sempre costuma bater muitos gols, né? 2 gols, por exemplo, bateu nos últimos 5 jogos, né? 2-1, 2-0, 2-2, 2-0, 3-2. Então o mercado de gols aqui tá bem interessante, tá, galera? Eu até acredito aí no favoritismo aí do Mirante para vencer ou empatar, mas a primeira opção que a gente pode estar pegando aqui é a dica mais de um gol e meio na partida. E a segunda opção, a gente arrisca aqui o ambos marcam. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 fora, 2-1 pro Mirandes. Agora vamos aqui para a Copa do Mundo Qualificação Europa, né? A gente vai ter aqui Dinamarca contra a Escócia, promete ser um jogo também bem interessante para gols. 3h45 da tarde esse jogo. A gente vai ver aqui na classificação, galera, tá todo mundo zerado, né? Vai iniciar esse grupo C e querendo ou não, a gente tem 3 equipes aí brigando, né? Para ficar em primeiro lugar, né? Tem Dinamarca, Escócia e a Grécia também que vai brigar aí para pegar essa primeira posição. Então assim, de 2 vagas aí, 3 equipes disputando, né? A Belarus aqui, né? Que a Bielorrússia correndo bem por fora, que é uma seleção bem fraca, né, diante aí dessas outras 3 seleções, e acredito que tem tudo para ser um jogo bem interessante aí entre Dinamarca e Escócia. Os últimos 5 jogos da Dinamarca aí, 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, e os últimos 5 jogos da Escócia, 3 vitórias e 2 derrotas. Confronto direto, 2 vitórias da Dinamarca e 3 vitórias da Escócia, né, então a gente vê que tem um equilíbrio muito grande aí nesse confronto direto. Se a gente for dar uma olhada nas odds aqui, a gente vê que tá pagando 1,55 para a Dinamarca vencer e 6,60 para a Escócia, tá? Para quem gosta de zebra aí, uma moedinha aí nessa odd de 6,60 aí para a Escócia vencer não é ruim de tudo não, tá, galera? Mas aqui a gente vai usar a primeira opção, a dica mais de um gol e meio na partida, e a segunda opção, ambos marcam. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 casa, mas pode acontecer um empate ou quem sabe uma surpresa da Escócia, tá? Placar aqui fica bem ruim de colocar, mas Dinamarca jogando em casa aí, acredito que acaba levando um pouquinho de favoritismo. Aí agora vamos ter aqui mais um jogo da eliminatória Copa do Mundo, né? Vamos ter aqui Itália contra Estônia, jogo muito importante para a Itália, tá? Vou estar mostrando para vocês aí, explicando. 3h45 da tarde esse jogo. E vamos dar uma olhada aqui na classificação para eu explicar melhor para vocês. Itália nesse exato momento ficaria de fora da Copa. Obviamente que tem 2 jogos, né? Apenas, enquanto Israel já tem 3 e Noruega já tem 4, né? E detalhe, né? Noruega venceu aí o último jogo fora de casa contra Estônia 1-0 e vem de 4 vitórias seguidas, na verdade, né? E a Itália, aí, por sua vez, uma vitória e uma derrota, né? Perdeu para a Noruega e depois venceu da Moldávia. Então precisa vencer ou vencer a Estônia aí para entrar nessa briga aí, para ficar aí pelo menos numa segunda posição, na pior das hipóteses, né? Já que a Noruega já está com 12 pontos. Então, assim, é uma situação complicada, né? A Estônia, por sua vez, venceu um jogo e perdeu 3. Obviamente que venceu a Moldávia, que é a equipe mais fraca aí desse grupo, né? E a gente vai ver aqui o confronto direto. A Itália venceu os últimos 5 jogos aí desse confronto, né? Então, assim, a Estônia é uma seleção bem fraca, tá? Com todo respeito. Mas é uma seleção bem fraquinha. E a Itália, se jogar o que sabe aí, vai vencer esse jogo tranquilo, tá? E pela importância do jogo, acredito que eles vão com tudo. A primeira opção que a gente vai pegar aqui é a dica casa vence no primeiro tempo, né? Itália para vencer o primeiro tempo. E a segunda opção a gente pega mais de 2 gols e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-0 Itália. Agora o próximo jogo aqui da eliminatória Copa do Mundo Europa, a gente vai ter aqui Ucrânia contra França. 3h45 da tarde esse jogo também bem interessante, tá? A Ucrânia não é uma seleção ruim, é uma seleção boa. E a gente vai ver na classificação aqui, galera, a gente tem um grupo aqui onde tem aí França total favorita para vencer em primeiro lugar, né? Para passar em primeiro lugar nesse grupo D. E a segunda posição vai ficar nessa disputa aí, entre Islândia e Ucrânia, né? Quem sabe o Azerbaijão aí surpreender, mas acho bem difícil. Mas a princípio vai ser mais ou menos isso aqui, né? Segunda posição vai ser disputada entre Islândia e Ucrânia. Os últimos 5 jogos aqui da Ucrânia, 3 vitórias e 2 derrotas, e os últimos 5 jogos da França, 3 vitórias e 2 derrotas. Confronto direto, a França venceu 2 vezes, a Ucrânia venceu 1 e teve 2 empates, né? Assim, teoricamente, entre aspas, os jogos mais recentes, né? Que isso foi 4 anos atrás, a França empatou os 2 jogos aí, isso pela eliminatória da Copa do Mundo aí. Então, assim, vamos ver se a França consegue aí vencer esse jogo, tá? Pagando uma odd aí de 1,40, 1,42 em média. Assim, eu vou pegar a vitória da França, tá? A França, com o elenco que tem, é obrigada a vencer esse jogo, né? Começar com o pé direito. Então, vitória da França aqui é a nossa primeira opção, né? Fora vence. E a segunda opção, a gente pode arriscar aqui um ambos marcam, tá? O ambos marcam aqui também não é ruim de tudo, não. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 França, 2-1 fora.
Agora vamos aqui para os jogos da noite, vamos ter Copa da Argentina, a gente vai ter aqui o Tigre, né, jogando em casa contra o Independiente Rivadavia. Lembrando que esse jogo é neutro, né, então o Tigre não vai estar jogando em casa não, esquece. É localização neutra, 9 e 10 da noite esse jogo, né, válido pelas quartas de final aí. E acredito que esse time do Rivadavia, Rivadavia, acredito que é uma equipe que pode complicar a vida do Tigres, né? Porque o Tigres aí, se a gente for ver, 2 vitórias, 1 empate, 2 derrotas. Aí a mesma coisa que a gente vê o Rivadavia aqui, 2 vitórias, 1 empate, 2 derrotas. No confronto direto o Tigre venceu uma vez e o Independiente Rivadavia venceu 2 e teve 1 empate, né? Então assim, tem um equilíbrio aí nesse confronto direto, né? E com isso, galera, eu acredito que o mercado de gols aqui acaba sendo a opção mais interessante para a gente pegar qualquer tipo de entrada, né? Se a gente for ver aqui o mais de um gol e meio na partida, por exemplo, tá pagando aí 1,68, cara, tá uma odd muito boa. E na minha opinião, esse jogo aqui tem chance de bater 2 gols ou quem sabe até mais, né? Então, primeira opção a gente vai pegar aqui o mais de um gol e meio na partida, e a segunda opção a gente pega casa mais de meio gol, no caso o Tigre para marcar um gol independente do resultado final. Possível placar para esse jogo, vou arriscar um empate de 1-1. Agora o próximo jogo aqui, né, nosso último jogo, a gente vai ter Série B do Brasileirão, a gente vai ter a rodada 25, jogo entre Coritiba e Ferroviária. 9h30 da noite esse jogo, o Coritiba vai estar jogando em casa, né, e vai tentar buscar essa vitória para pegar a liderança aí, né, e jogar pressão pro Goiás, que também joga nessa rodada fora de casa contra o Avaí, né. Coritiba vencendo vai a 46 pontos, então pega a liderança, e o time da Ferroviária, por sua vez aí, não perdeu nesses últimos 5 jogos, né, são 3 vitórias e 2 empates aí nos últimos 5 jogos, e acabou saindo da zona do rebaixamento com essa sequência, né? E vencendo esse jogo vai a 34 pontos e quem sabe aí entrar na briga aí para chegar ali no finalzinho disputando um G4, né? Acho bem difícil, mas tem campeonato ainda para isso, né? A gente vai ver aqui, galera, os últimos 5 jogos de cada equipe, né? O Coritiba, 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. E a Ferroviária, como eu falei, 3 vitórias e 2 empates, né? No primeiro turno, a Ferroviária venceu por 2-1 jogando em casa, né? Então tem que ficar de olho aí com essa equipe da Ferroviária, que é uma equipe chata, né? E se a gente for ver aqui, o ataque deles é bem efetivo, né? 27 gols marcados e 26 gols sofridos, né? Sempre marca gol, mas sempre sofre, né? E do outro lado a gente tem o Coritiba, que tem a melhor defesa do campeonato aí com apenas 16 gols sofridos. Mas eu acredito que agora jogando contra uma equipe ofensiva que é a Ferroviária, a gente vai ter chance de assistir bastante gols aí, pelo menos 2 ou mais, né? Então, primeira opção a gente vai com a dica mais de um gol e meio na partida, e a segunda opção, casa vence. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 casa, 2-1 pro Coritiba. Enfim, galera, finalizamos aqui os palpites para essa rodada aí de sexta-feira. Espero que vocês gostem, que possam lucrar bastante. E agora eu vou estar deixando para vocês aí o nosso primeiro e único bilhete da rodada, tá? E o bilhete da sexta-feira ficou assim, ó. Então, galera, nosso primeiro e único bilhete aqui para essa rodada de sexta-feira, a gente pegou 3 jogos, tá? O primeiro jogo que a gente pegou aqui, a eliminatória da Copa do Mundo, Europa, jogo entre Itália e Estônia, a gente pegou a Itália para vencer o primeiro tempo, né? Um jogo muito, muito importante para a Itália, acredito que não vai decepcionar e vai tentar buscar esse resultado logo no primeiro tempo aí, para não ter problema, né? Para não ficar no desespero no segundo tempo. Aí o segundo jogo também da Copa do Mundo, qualificação aí, Europa, jogo entre Ucrânia e França, a gente pegou aqui o mais de um gol e meio na partida. E o nosso terceiro jogo, Série B do Brasileirão, Coritiba e Ferroviária, a gente pegou o Coritiba para marcar um golzinho na partida, independente aí se vai vencer, empatar ou perder. Tem que marcar apenas um golzinho aí que já é green. Aí no final, galera, a gente teve aqui uma odd total de 1,98. A gente simulou com R$100 para ter um retorno potencial de R$ 198,61. Esse bilhete eu acredito que tem 70% de chance de bater. Então um bilhete muito bem elaborado e com grande oportunidade para essa sexta-feira. Enfim, galera, vamos finalizando aqui mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado aí dos palpites e do bilhete que eu acabei de deixar. Se você gostou, deixa um like no vídeo, se inscreva no canal, comenta que é muito importante, tá? E quem puder também, compartilhe o link desse vídeo aí com seus amigos, nas suas redes sociais, grupo de WhatsApp, Telegram. Convida a galera a conhecer o canal BetGreen, que eu vou agradecer muito a todos vocês. Fechou, galera? Um forte abraço, um ótimo lucro aí nessa sexta-feira e conto com a presença de vocês aqui no próximo vídeo. Tamo junto, galera. Valeu, valeu. Fui!